Agora, a conferência de encerramento do 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Para presidir a mesa desta conferência de encerramento, convidamos Sua Excelência, o senhor membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, diretor da Escola Judiciária Eleitoral e coordenador do 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral, Daniel Castro Gomes da Costa. Convidamos Sua Excelência, o desembargador e membro desta Corte Eleitoral, Julizar Barbosa Trindade, que neste ato representa Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desembargador João Maria Loz. E vamos receber, para proferir a conferência de encerramento do 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral, o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos a conferência de encerramento, assistiremos ao vídeo em homenagem ao ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso é, sem exagero, um dos mais perfeitos juristas brasileiros de todos os tempos, como muito bem asseverou o ministro Tarcísio Vieira quando da saudação de posse do ministro Barroso como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Homem de cultura jurídica e geral apaixonantes, incansável cultor da democracia e da busca pela justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso é titular de um currículo magnífico. Integra o Supremo Tribunal Federal e também o Tribunal Superior Eleitoral, no qual exerce atualmente a vice-presidência. Antes de ingressar na Suprema Corte, desempenhou, por mais de 3 décadas, a advocacia privada e a advocacia pública, como procurador do Estado do Rio de Janeiro. Possui extraordinária e destacada atividade acadêmica. É mestre em Direito pela Universidade Yale, doutor e livre-docente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na qual é professor titular. É pós-doutor pela Universidade de Harvard e Senior Fellow na Harvard Kennedy School. Por toda essa notável contribuição ao ministro Luiz Roberto Barroso, à Academia Jurídica e ao Poder Judiciário brasileiro, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e o Poder Judiciário agradece Vossa Excelência e oferece a homenagem à hora proposta, que tem por escopo reconhecer e festejar a contribuição de Vossa Excelência para o Brasil. Para mim é um grande prazer poder falar sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, na medida que também o conheço da congregação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho por ele uma grande admiração. Ele é um jurista com conteúdo interdisciplinar ímpar, de sorte que engrandeceu muitíssimo a sua chegada ao Tribunal Superior Eleitoral, na medida em que ele faz uma abordagem completa entre a interseção do direito constitucional e o direito eleitoral. Eu costumo dizer, inclusive, que em relação aos livros do professor Luiz Roberto Barroso, eu não li, mas já gostei. Ministro Luiz Roberto Barroso, você é uma pessoa que nos inspira a sermos melhores servidores, melhores pessoas. Você fala com todos, sabe o nome de todos aqui. É uma relação mais do que uma equipe profissional, uma relação de família. E isso nos faz ter certeza de que o nosso trabalho aqui vale a pena. Ele é uma das pessoas mais comprometidas com o direito e com a construção de um país melhor que eu já conheci. Acho que eu posso falar isso em meu nome, que já estou com ele há muitos anos, e em nome da nossa equipe. Enfim, ministro Barroso, você é um orgulho para todos nós. Um beijo carinhoso.
Trabalhar com o ministro Barroso é uma alegria para mim. Foi um livro dele que me levou para o direito constitucional. E um aspecto que eu acho admirável nele, além do homem público que ele é e que todo mundo testemunha, é que ele não apenas se construiu, mas ao longo da trajetória dele, formou gerações de pessoas, de juristas, de advogados e portanto, construiu um legado que não é só dele, né, que é de muitas outras pessoas, abriu caminho para muitas outras pessoas, permitiu que muitas outras pessoas também acontecessem. Quem se destaca numa determinada comunidade recebe sempre uma referência merecidamente elogiosa. Na comunidade jurídica, nós temos uma expressão para designar esse destaque, referindo-se ao primus inter pares. O ministro Luiz Roberto Barroso, sem dúvida, é uma referência para seus colegas e para seus amigos e é uma das grandes mentes luminosas e iluminadas da nossa geração. Como professor e como julgador, ele consegue reunir ao mesmo tempo as virtudes de um jurista acadêmico e de um jurista prático, que não pensa apenas o direito, mas um conjunto de outros saberes que estão à disposição de uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. É um daqueles pontífices da magistratura nacional que tem contribuído no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral para a elevação da cientificidade do direito brasileiro. Se nós pudéssemos destacar dentre os seus inúmeros predicados positivos, eu destacaria basicamente o seu apego irrestrito à democracia. Oi, pai. Bom, a sua família certamente não podia ficar de fora dessa homenagem, né? Então eu tô aqui hoje falando o nome da mamãe e do Bia também. Acho que só eu puxei esse seu gosto por falar em público, graças a Deus. Enfim, a gente queria expressar a nossa admiração e o nosso orgulho por você. Acho que nós somos as maiores testemunhas do seu compromisso e da sua dedicação a pensar o Brasil, as nossas instituições e de fazer daqui verdadeiramente um país melhor, maior e mais inclusivo. Acho que quem te conhece sabe que você dedicava as tardes das suas férias a efetivamente estudar o Brasil e que isso era feito com prazer, sem nenhuma obrigação. E acho que isso reflete hoje em dia nos seus posicionamentos e enfim, na sua defesa do Brasil, com confiança, tranquilidade, serenidade, que só quem efetivamente estudou e formou uma opinião embasada pode ter. Nós temos muito orgulho de tudo que você é, tudo que você conquistou. Nós somos os seus maiores fãs e seus maiores torcedores. Nós te amamos e temos muito orgulho de você. Por sua liderança na construção da verdadeira democracia, contribuindo com o crescimento e fortalecimento do direito eleitoral e da Academia Eleitoral de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Passamos neste momento a entrega das homenagens à Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, representada pela Medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul e de uma placa de homenagem deste 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral. Para a entrega da Medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul e da placa de homenagem, convidamos à frente Sua Excelência, o desembargador Julizar Barbosa Trindade, membro desta Corte Eleitoral, e o diretor da Escola Judiciária Eleitoral
Daniel Castro Gomes da Costa. Senhoras e senhores, para conduzir os trabalhos desta conferência de encerramento, tem a palavra Sua Excelência o senhor, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Daniel Castro Gomes Costa. Sem mais delongas, passo a palavra para o ministro Luiz Roberto Barroso. Uau! Estou ficando um velho emotivo. Meu querido amigo, diretor da Escola Judiciária, Dr. Daniel Castro Gomes da Costa, senhor desembargador Julizar Barbosa Trindade, meus caros amigos, eu tenho muito prazer e muita honra e alegria de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre democracia e direito eleitoral. Eu queria agradecer de coração a homenagem que me prestam. Agradeço ao Daniel, agradeço ao Tarcísio, agradeço a Aline Osório, minha querida assessora, que participou de todo esse processo. Eu sou um professor que gosta de pensar o Brasil. Ser ministro é uma contingência, mas eu verdadeiramente gosto de dar aulas, escrever e pensar o Brasil. Fui parar no Supremo, tem dias que eu acho que foi uma bênção, tem dias que eu acho que foi uma missão, tem dias que eu acho que foi um castigo, vai variando. Mas a verdade é que a gente deve cumprir, sem queixas e com alegria, as missões que a vida nos dá. Eu fico particularmente feliz. Homenagem boa é assim quando a gente está vivo, né? Que você pode compartilhar com os amigos e com a família, pode até tentar impressionar a própria mulher, mas quem é do ramo sabe que essa é uma tarefa quase impossível. Mas eu me lembrei, quando vinha para cá, e até fiz a anotação, tem uma música do Nelson Cavaquinho, que chama-se Quando Eu Me Chamar Saudade, em que ele diz que quer as homenagens dele em vida, né? Então, o verso diz assim: depois que o tempo passar, eu ia cantar, mas não tive coragem. Depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Que é uma delícia. Como eu já disse outras vezes, eu não falo de política. Ninguém vai ter a menor ideia de quais sejam as minhas preferências, ou mesmo se eu tenho alguma. Eu falo de instituições, de como defendê-las e de como aprimorá-las. E, portanto, é essa tarefa que eu gostaria de me dedicar nessa tarde, já noite de hoje. Eu, na verdade, prestei atenção a todos os painéis. E, portanto, em vez de trabalhar, por isso até que eu fiquei uns minutinhos lá dentro, em vez de trabalhar com uma palestra pré-pronta, eu fiz anotações discutindo os temas que foram debatidos aqui, para que nós possamos ter, em alguma medida, uma verdadeira interlocução. Eu, quando vim para cá, disse, eu preciso trabalhar. E, portanto, eu vou comparecer à abertura, depois vou ficar ali fazendo aqui as coisas que eu tenho que fazer, o gabinete não para de mandar serviço.
Mas eu preciso dizer que eu não consegui. Eu verdadeiramente tive a minha atenção capturada pelos diferentes painéis de elevada qualidade que se realizaram aqui e, portanto, é isso que eu gostaria de fazer, ter um pouco uma interlocução com as muitas questões relevantes que foram debatidas aqui. Eu destaquei algumas, inclusive com os seus autores, e me penitencio se tiver escapado algum, mas Tarcísio e Admar falaram sobre financiamento eleitoral, e eu vou falar um pouco sobre isso. E Admar, aliás, o Henrique, o caro amigo Henrique Neves, falou sobre sistema eleitoral e tangenciou, além de falar sobre financiamento. O Carlos Orbach terminou dizendo: nós, os juízes, também gostaria de fazer uma reflexão sobre isso. O desembargador Ney Belo discutiu o papel do direito penal numa democracia. A Aline falou sobre a crise do presidencialismo. O Richard Paquin falou sobre tecnologia, internet e democracia. O Ricardo Campos falou sobre liberdade de expressão na internet. O Carlos Eduardo Frazão, querido ex-aluno, discutiu a questão da proeminência que se tem dado à igualdade e à moralidade sobre a liberdade. E depois, a Karina, João Marcos e o painel falaram sobre a questão da tecnologia, internet, fake news. Depois, o painel sobre participação feminina na política, em que falou meu querido amigo Sérgio Banhos, a doutora Fernanda Lage, e onde a doutora Marilda Silveira fez uma belíssima sustentação oral. Da onde, Marilda? Portanto, eu gostaria de percorrer com a brevidade possível esses diferentes temas. Um tema, começando, portanto, pelo financiamento eleitoral, que foi objeto do primeiro painel. O Supremo procurou dar uma solução relativamente à questão do financiamento eleitoral. Nós tínhamos no Brasil, como todos sabem, desde o episódio Collor, do impeachment do Collor, passou-se a admitir a participação de pessoas jurídicas, de empresas, no financiamento eleitoral. Infelizmente, no modelo existente, a prática não deu certo, e o modelo, progressivamente, foi sendo percebido como um modelo altamente indutor da corrupção, quando não puramente mafioso, para falar a verdade. E aí a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, posta numa ação ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A decisão do Supremo nessa matéria, ela foi uma decisão meio fragmentada, tem pelo menos 3 posições. Houve uma posição, que foi a do relator, de que o financiamento eleitoral por empresa é inconstitucional. Houve uma outra posição defendida pelo ministro Gilmar Mendes, depois reajustou, depois do voto do ministro Teori, mas basicamente entendia que o financiamento por empresa, tal como estava, era constitucional. E teve a posição que eu defendi, que é a de que saber se financiamento por empresa deve ou não existir é uma questão política, que quem tem que decidir é o Congresso Nacional. O que, no entanto, era incompatível com a Constituição era o financiamento no modelo que nós tínhamos, em que a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e depois financiar o candidato da sua preferência. Portanto, usava dinheiro público para defender o seu interesse privado. Ou a empresa podia financiar, como de fato financiou nas penúltimas eleições presidenciais, a candidata Dilma, o candidato Aécio e a candidata Marina. Se a empresa, a mesma empresa, está financiando os 3 candidatos, ela não pode estar exercendo direito político para quem acha que a empresa tem direito político. Portanto, ou ela foi achacada, ou ela está comprando favores futuros. Qualquer uma das 2 possibilidades é péssima. E, além do mais, não havia nenhuma restrição a que o financiador privado da campanha pudesse depois ser contratado diretamente pela administração do candidato que ela financiou. Portanto, o favor privado, que era a doação,
era paga com o dinheiro público do contrato administrativo. Portanto, o modelo era imoral, de alto a baixo, e acho que o Supremo, em boa hora, o derrubou. E acho que nós temos que fazer um debate público importante no Brasil, em ambientes como esse mesmo, para escolhermos qual modelo de financiamento da democracia nós desejamos. Eu preciso dizer que eu tenho simpatia pelo modelo misto que nós praticamos, que é o modelo em que pessoas físicas podem doar até 10% da sua receita bruta do ano anterior, e acho que deveria se estabelecer um limite máximo, um teto em números absolutos para essa doação, porque 10% de quem ganha 1 milhão é completamente diferente de 10% de quem ganha 10 mil reais. E, portanto, combinar o financiamento privado das pessoas físicas com o modelo de financiamento público que nós já temos, que é o da propaganda eleitoral gratuita e do fundo partidário. Portanto, eu tenho simpatia por esse modelo. Eu sei que ele não é o ideal para a advocacia, mas também a advocacia tem que fazer os seus sacrifícios para a melhor ordenação da democracia. Mas, de novo, essa é a minha opinião como cidadão. Eu acho que quem tem que decidir isso verdadeiramente é a sociedade brasileira e manifestando-se no Congresso Nacional. Uma outra decisão importante do Supremo que impactou a questão do financiamento eleitoral foi a destinação de 30% do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. Foi uma decisão importante do Supremo e que depois, no TSE, nós estendemos também, depois que criado, quer dizer, primeiro o fundo, vamos convencionar, o fundo partidário e o fundo eleitoral. O que eu estou chamando de fundo eleitoral é o que o ministro Tarcísio inicialmente lembrou, que chamava-se FED, e, no entanto, passou a ser o FEC. Nem sei se melhorou tanto assim. E, portanto, essa determinação é uma ação afirmativa muito importante. E quem observou, eu tenho os números e vou falar em breve sobre eles, esta decisão já produziu um impacto relevante na composição do Congresso Nacional, porque as cotas femininas existem desde o final da década de 90, mas com impacto relativamente inexpressivo na realidade. E nas últimas eleições houve um acréscimo de 50% na bancada feminina no Congresso Nacional, que eu considero um fato relevante, sobretudo se revelar uma tendência. Terceiro lugar, não impactando diretamente o financiamento eleitoral, mas impactando o sistema como um todo, o Supremo Tribunal Federal, em 2007, derrubou o que convencionalmente se chama de cláusula de barreira. O ministro Admar lembrava que cláusula de desempenho é uma denominação mais apropriada. Eu certamente incluiria esta decisão em qualquer futura antologia de equívocos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal com respeito devido e merecido, embora, quando a gente comente o videotape, seja mais fácil do que quando a gente esteja vivendo a situação do momento. Mas foi uma decisão que, associada a uma outra decisão igualmente bem intencionada, mas que também produziu efeitos colaterais, que foi a da fidelidade partidária, ela produziu essa multiplicação de partidos que atormenta, em grande medida, a democracia brasileira. A cláusula de desempenho, naquela ocasião, ela previa 5% dos votos em pelo menos 1/3 dos estados, com 2% do total em cada um deles. Nós agora conseguimos reavivar a cláusula de desempenho numa emenda constitucional recente, mas em apenas 3% e num escalonamento que ainda vai levar mais de 10 anos para nós chegarmos até lá, o que atrasa um pouco a necessidade de reorganização, a meu ver, do quadro partidário brasileiro. E a decisão da fidelidade partidária nos cargos proporcionais, que também considero uma decisão bem inspirada, ela, no entanto, quando regulamentada, permitiu-se que a mudança, a saída do partido pelo qual eleito para ingressar num partido que estivesse sendo criado, não incidiria na perda do mandato por infidelidade partidária. Portanto, deu-se um incentivo para a criação dos partidos. A soma desses dois fatores
cláusula de desempenho e fidelidade partidária, tal como entendidas pelo Supremo, gerou essa proliferação de hoje mais de 3 dezenas de partidos políticos registrados e outro tanto esperando a fila para obter o seu registro. Cada uma dessas decisões produziu algumas consequências importantes. A decisão que proibiu o financiamento eleitoral gerou este Fundo Especial de Financiamento de Campanha com 1,716 bilhões. A destinação de 30% do fundo partidário para as candidaturas femininas está gerando uma espécie de um backlash, uma reação para tentar suprimir, mas eu acho que a história aqui não teria como voltar para trás. Portanto, o quadro normativo atual mudou o painel geral de financiamento, que antes envolvia fundos públicos, fundos empresariais e fundos de pessoas físicas. O que eu acho é que nós temos que colocar em debate público qual o modelo de financiamento que nós desejamos. Eu acho que a gente devia debater isso em espaços como esses, sem um ponto de partida. Acho que devíamos verificar os diferentes modelos que existem no mundo e ver qual que se ajusta melhor à prática brasileira. Na questão da distribuição dos recursos, eu acho que, do jeito que ficou, eles são repassados pelo Diretório Nacional, os recursos são distribuídos de acordo com as regras internas estabelecidas pelos partidos, o que geralmente favorece quem já tem mandato e poder nas estruturas partidárias, o que também não é uma boa fórmula, talvez pudéssemos encontrar um mecanismo de melhor distribuição desses recursos. E, por fim, a questão da prestação de contas, que alguém referiu como faz de contas, e verdadeiramente é um controle formal que não funciona bem. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que dedicou sangue, suor e lágrimas ao tribunal e presidiu primorosamente as últimas eleições, constituiu um grupo de trabalho para repensar precisamente esse tema da prestação de contas. O ministro Tarcísio e o ex-ministro Henrique Neves, Fernando Neves, eu e a Aline trabalhamos nesse grupo e com os inputs, sobretudo do Henrique, a gente imagina ser capaz de propor alguma coisa nova e diferente para que o Congresso aprecie a necessidade de aprimorar esse modelo. Portanto, esse é o quadro geral de financiamento que foi debatido e bem debatido no painel. Como disse o Henrique, discutir financiamento implica necessariamente em discutir o sistema eleitoral. Aliás, eu esqueci de dizer uma coisa, Daniel, logo que começou, agora está meio tarde, alguém já terá me ouvido contar essa história, mas meu nome é Luiz Roberto e eu sou ministro do Supremo. E eu estou falando isso, eu sei que eu já contei isso e algumas pessoas já ouviram, mas eu continuo abalado por essa história. Eu sentei num restaurante com a minha mulher e veio um garçom e chegou até a mesa e falou assim: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu sorri assim, encabulado, disse: pois então. Ele foi, veio, depois ele voltou na mesa e disse: o senhor é famoso. Sorri assim, constrangido, e ele ainda voltou uma terceira vez e disse: eu vou lembrar quem é o senhor. Não lembrou. Na hora que eu paguei a conta, Daniel levou meu cartão de crédito, foi no caixa, voltou com um ar triunfante e falou: ahá, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou o outro. Pode ser que alguém não tivesse percebido. Então, dizia o Henrique, é preciso casar financiamento com o sistema eleitoral que nós desejamos praticar. Eu defendo, e temos trabalhado nisso, nesse mesmo grupo de trabalho, o sistema distrital misto. E vou explicar brevemente por quê. Os objetivos de uma reforma política, eu penso, no contexto brasileiro, devem ser 3. O primeiro deve ser o de aumentar
a representatividade do Congresso Nacional, aumentar a legitimidade democrática do Congresso. O segundo deve ser baratear o custo das eleições. E o terceiro deve ser o de facilitar a governabilidade. Portanto, estes são os três objetivos. Por que aumentar a legitimidade democrática do sistema? Porque eu acho, e essa é uma crítica construtiva, que há hoje no Brasil um razoável descolamento entre a sociedade civil e a classe política. E, numa democracia, política é gênero de primeira necessidade, e não há alternativa a ela nem ao bom funcionamento do Congresso Nacional. Portanto, nós temos que ter um compromisso com o aperfeiçoamento dessa relação e dessa representatividade. Nós temos um momento brasileiro em que, dias depois, não é meses depois, dias depois das eleições, os eleitores já não lembram mais em quem votaram, porque o sistema não permite a identificação entre representante e representado. Em segundo lugar, o custo das campanhas eleitorais excede em quantidade expressiva o máximo que é possível ganhar legitimamente, respeitado o teto, durante todo o período de mandato. Portanto, é um sistema em que a conta não fecha, e não por acaso o financiamento eleitoral dessas eleições de alto custo está por trás de boa parte dos problemas de corrupção que nós enfrentamos no Brasil nos últimos tempos. E, por fim, a questão da governabilidade. Com esta quantidade de partidos e a dificuldade de se formarem maiorias em que o presidente possa negociar programaticamente com partidos dotados de autenticidade representativa, nós fazemos com que o presidente seja refém, muitas vezes, de um modo de fazer política que não é programático e que, muitas vezes, envolve troca de favores e de cargos, empenho de dinheiro público em destinações que não são prioritárias, quando não coisa pior. E, portanto, nós precisamos institucionar, em todas as democracias, presidente e Congresso têm que negociar, não há nada de errado nessa negociação, mas nós precisamos dar os incentivos para que essa negociação seja institucional e republicana e não fisiológica, diminuindo o número de partidos e fortalecendo os partidos para que a negociação possa verdadeiramente ser institucional e não uma caça a votos individuais. O sistema eleitoral que vigora no Brasil, como todos saberão aqui, é um sistema proporcional em lista aberta. Este sistema ele tem muitos problemas e até as últimas eleições ele ainda permitia a coligação. Agora a coligação foi extinta. Um dos expositores lembrava que há uma tentativa de retomar as coligações. Pessoalmente, sem antecipar voto, porque não há ação posta, eu acho que isso é inconstitucional. Eu acho que não há como retornar o regime de coligação. E acho que eu sou capaz de ilustrar isso com um exemplo bastante significativo. Em uma das eleições passadas, o Partido dos Trabalhadores se coligou em Minas Gerais com o Partido Republicano, acho que Partido Republicano Brasileiro. O PT é um partido de bandeiras feministas e que defende a descriminalização do aborto. O Partido Republicano é um partido de base evangélica, que tem as suas posições sobre a questão feminina e, evidentemente, é radicalmente contra a descriminalização do aborto. Quando eles se coligam, o eleitor que pensa estar votando numa líder feminista pode estar elegendo um pastor evangélico, ou vice-versa, o que, evidentemente, frauda a vontade do eleitor. Portanto, acho que é contra o sistema democrático e representativo a mera possibilidade de se voltar a esse tipo de modelo que, como disse, frauda a vontade do eleitor. Mas, para mim,
há dois problemas, ou três problemas no sistema que nós temos atualmente. O primeiro é que o eleitor, ele vota em quem ele quer. Essa parece ser a parte boa do sistema. Só que ele elege quem ele não sabe. Esse é o primeiro fator. O segundo é que, num sistema em que você faz campanha em todo o Estado, na eleição para deputado federal, a eleição se torna muito mais cara. Quem é candidato em São Paulo faz campanha para 33 milhões de eleitores. E, em terceiro lugar, este sistema faz com que o principal adversário do candidato do partido A seja o outro candidato do partido A. Ele disputa com o seu colega a indicação no quociente partidário. Por que funciona assim? Porque o sistema eleitoral proporcional em lista aberta, o eleitor vota no candidato que ele quer, mas aquele voto vai para o partido. Se o partido tiver conquistado o direito de eleger 5 parlamentares, vêem-se todos os votos que o partido recebeu e os 5 mais votados obtêm a vaga. Beleza. Só que menos de 10%. Nas últimas eleições, apenas 5% dos deputados federais são eleitos com votação própria. Portanto, os outros 95 que entram não se elegeram com votação direta do eleitorado, se elegeram por transferência de votos. De modo que nós criamos um sistema em que o eleitor não sabe quem ele elegeu. E o candidato não sabe por quem ele foi eleito. É um sistema de baixíssima representatividade democrática, porque um não tem de quem cobrar e o outro não tem a quem prestar contas. É por isso que a gente não sabe o nome do deputado em quem votou, porque, geralmente, ele não entrou, porque só 5% é que foram eleitos com votação própria e direta. Portanto, para usar a expressão da moda, o termo da moda, é um sistema em que não há accountability, não há uma relação de efetiva representação entre o candidato e quem o elegeu. Portanto, o sistema é muito caro, o eleitor não sabe quem ele está elegendo, o candidato não sabe por quem ele foi eleito, e o principal adversário do candidato é o outro concorrente do seu partido. É muita coisa ruim ao mesmo tempo. Portanto, nós precisamos modificar o sistema eleitoral brasileiro. Isso precisa entrar na agenda. Tudo que não está funcionando bem, a gente tem que corajosamente diagnosticar e tomar a decisão transformadora. Alguém dirá, você tem certeza absoluta que o que você está propondo vai funcionar? Não tem. A gente só sabe depois que colocou em prática. O que eu posso garantir é que esse sistema não está funcionando bem. E, portanto, a gente precisa de patrioticamente oferecer ao país uma alternativa. Por que eu defendo, eu e muitas lideranças políticas e muitas pessoas na academia defendem o sistema distrital misto? Como é que ele funciona? Distrital misto porque ele conjuga, ele tem uma parcela proporcional e uma parcela majoritária. É um modelo que, com grande sucesso, se pratica na Alemanha, como o Ricardo poderá confirmar. Como é que funciona esse sistema, dito de uma forma muito sumária? Metade da Câmara dos Deputados é eleita pelo voto no distrito, e a outra metade é eleita pelo voto partidário. De modo que o eleitor tem 2 votos. Ele vota no candidato do seu distrito e ele vota no partido da sua preferência. O primeiro voto no distrito, como funciona? Você tem uma circunscrição, você tem um estado. Suponha que o estado tenha 10 milhões de eleitores e tenha direito de fazer, pelo sistema distrital, ou pela parcela distrital do sistema, tenha direito a fazer 20 deputados. Portanto, 20 milhões de eleitores, 10 milhões de eleitores e 20 deputados. Então, você divide o estado geograficamente em 20 distritos de 500 mil eleitores. E, portanto, o candidato
Em vez de fazer campanha em todo o Estado, ele fará campanha para um distrito específico. Cada partido lança um candidato no distrito. Esse candidato deve ser escolhido por uma forma democrática, se possível com primárias internas, e cada distrito terá eleito o seu representante. Este é o primeiro voto. Vantagens desse modelo, desta fração do sistema. Barateia o custo das eleições e aquele distrito passa a saber quem é o seu representante. De modo que 4 anos depois, quando ele voltar para pedir voto, você pode saber como é que ele votou na reforma tributária, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência e em qualquer outra questão relevante para o país. E ele, sabendo que vai ter que voltar naquele distrito para pedir voto de novo, ele vai prestar atenção em qual é a vontade dos eleitores daquele distrito. E, com isso, você gera uma representatividade adequada. Ele não vai querer fazer feio no seu distrito. Hoje, não importa o que ele faça, porque aquilo se dilui e ninguém sabe exatamente quem elegeu. E a outra fração é o voto no partido, em que cada eleitor vota no partido da sua preferência numa lista. Como há um preconceito muito grande contra a lista fechada ou contra a lista pré-ordenada, que é fruto um pouco do equívoco de imaginar que no sistema em lista aberta você vota em quem você quer, o que é verdade, mas você elege quem você não sabe. No sistema de lista fechada, você tem menor liberdade de escolha, mas você sabe quem você está elegendo. Portanto, eu acho que é muito melhor. Mas, para evitar a má vontade que existe em relação ao sistema proporcional em lista fechada, uma ideia que se colocou na mesa é a do sistema semiflexível. O partido tem a sua lista, bacana, mas se o eleitor não estiver feliz com a ordem da lista, ele pode votar no seu candidato para o topo da lista. Se o candidato obtiver o quociente eleitoral, sozinho, ele entra, ele fura a lista. Se ele não obtiver, segue-se a lista. A vantagem desse voto no partido é que você permite a representação das minorias, que no sistema majoritário do distrital não ocorreria. E é um sistema que institucionaliza o pleito do sentido partidário, e é um sistema que permite, essa pode ser uma fantasia que eu tenha, mas eu acho que pode ser uma possibilidade, que é o partido ele tem a perspectiva de fazer 10 parlamentares, por exemplo. Ele vai ter os políticos tradicionais, que a democracia é feita também dos políticos tradicionais, mas o partido pode ter a sua estrela, o seu economista, ou o seu jurista, ou o seu líder sindical, ou o seu filósofo, e com isso você passa a ter uma elevação do debate público, porque você vai criar uma certa programaticidade no debate público. Este é o nosso representante, essa é a nossa usina de ideias. Eu não quero ignorar dificuldades, sobretudo as de definição dos distritos eleitorais, mas acho que o TSE, com a ajuda do IBGE, os TREs, melhor dizendo, podem fazer um trabalho adequado. Portanto, essa é a ideia, um sistema distrital misto que barateie o custo, aumente a representatividade e que induzirá, junto com a cláusula de desempenho, a uma redução do número de partidos políticos. Não vou detalhar mais o distrital misto uma hora dessa, porque é quase 7 da noite de uma sexta-feira, posso matar alguém de fastio, e eu não queria essa responsabilidade. Há anos eu falo da importância de uma reforma política. Eu escrevi um trabalho em 2006, defendendo essas ideias que estou compartilhando aqui agora. Isso me lembra um episódio que se atribui ao Carlos Drummond de Andrade, que teria entrado num sebo no Rio de Janeiro e lá encontrou um livro dele, com uma dedicatória para um amigo que ainda estava vivo. Ele se tomou de profunda indignação, comprou o livro e mandou para o amigo de novo, falou, para fulano de tal, insistentemente. Portanto,
Eu insistentemente tenho falado dessa necessidade porque acho que, do contrário, nós continuaremos andando em círculos com um sistema político. O processo, todas as pessoas, todas, têm em si o bem e o mal, é da condição humana. O processo civilizatório existe para que a gente reprima o mal e potencialize o bem. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal. Nós temos que enfrentar isso, e tem muita gente idealista e patriota no Congresso que pensa assim também, e nós precisamos contar com essas pessoas para as transformações que precisamos fazer. Quanto ao sistema de governo, a questão do presidencialismo e parlamentarismo, que foi o tema da professora Aline Osório, eu também defendo de longa data um modelo que nos poupe dessa instabilidade típica da América Latina. Também isso eu escrevi em 2006, quando estava tudo tranquilo. Me lembro de ter dito, na época da seca, que a gente conserta o telhado. A proposta era de um modelo semipresidencialista, semelhante com o que existe em Portugal. Claro que pode ser adaptado à realidade brasileira, que é um modelo imune a essas crises que têm gerado o impeachment. Qual é a ideia? Tipicamente, no parlamentarismo puro, você separa as funções de chefe de Estado das funções de chefe de governo. O chefe de Estado é um monarca ou um presidente eleito indiretamente, como na Itália e na Alemanha, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, cuja sustentação depende do apoio político do Congresso. O parlamentarismo puro não tem como funcionar no Brasil, porque um dos símbolos da democracia brasileira é a possibilidade da eleição direta para presidente da República. Portanto, é impensável qualquer modelo no Brasil que não passe pela eleição direta do presidente da República. Portanto, o modelo parlamentarista puro não tem como funcionar no Brasil, porque a eleição indireta não serve e também não tem nenhum monarca à disposição. Se houver uma eleição para monarca, eu até me candidataria, mas não acho que essa seja uma perspectiva à vista. Portanto, seria a única coisa que eu aceitaria me candidatar, viu? Para fazer coisas boas. Então, nós temos que ter eleição direta para presidente da República. Por que é um modelo semipresidencialista? Porque você tem eleição direta e o presidente detém algumas competências importantíssimas. Ele é que mantém as relações internacionais, ele é que nomeia os comandantes das Forças Armadas, ele é que nomeia os ministros dos tribunais superiores, ele pode ter iniciativa de leis e ele indica o primeiro-ministro. Portanto, o presidente é o chefe de Estado, porque o judiciário é de Estado, porque a diplomacia é de Estado, porque as Forças Armadas são de Estado. O varejo da política não fica com o presidente da República, fica com o primeiro-ministro, que tem que ter a chancela do Congresso Nacional. Esse é que vai estar no fronte inóspito da negociação política e da transformação social num país complexo como o Brasil. Este é que vai estar sujeito às instabilidades de perda do apoio político e eventual substituição. Só que a substituição do primeiro-ministro não tem nenhum trauma. Basta o presidente indicar um novo nome que tenha suporte político no Congresso Nacional. Com isso, você preserva a estabilidade institucional representada pelo presidente e convive com as turbulências da política representada pelo primeiro-ministro. Acho que também o país deveria experimentar essa possibilidade. E ainda com a vantagem, a gente não sabe prever o futuro, mas o presidente atual, mais de uma vez, disse que não é candidato à reeleição, o que facilitaria a implementação de um modelo dessa natureza. O presidencialismo latino-americano é, e sempre foi e continua sendo, uma usina de problemas. E, portanto, acho que a gente deveria experimentar alguma coisa diferente. Portanto, essas são algumas ideias sobre o sistema político, tanto o sistema eleitoral, voto distrital misto, quanto o sistema de governo, que seria este modelo semipresidencialista.
presidencialista. Eu, sobre participação feminina na política, ouvi com grande prazer e gosto o painel e apoio integralmente. Há uma reivindicação do movimento negro de que, nas cotas femininas, metade sejam direcionadas a candidatas negras. Houve um pedido de que isso fosse assim, mediante consulta. A consulta não cabia por razões formais, mas acho que esse é um debate público relevante, a preocupação de inclusão social das mulheres e, no âmbito das mulheres negras, eu acho que deve estar na agenda brasileira. Um país tem que ser um país para toda a gente. Durante muito tempo no Brasil, a classe dominante brasileira achava que podia fazer um país só para si e para os seus. E é por isso que hoje a gente tem que andar de carro blindado e viver em condomínios cheios de grade, porque não conseguimos criar um país para todos. Portanto, a gente tem que ter o espírito de um país para todos. Essa não é uma manifestação ideológica, porque há projetos inclusivos conservadores, há projetos inclusivos liberais e há projetos inclusivos progressistas. Mas é preciso ter projetos inclusivos num país como o Brasil. Essas foram, Daniel, as questões, eu diria, essencialmente eleitorais, que foram debatidas hoje aqui com grande qualidade. Algumas outras questões, elas envolvem a democracia e envolvem o uso da tecnologia na democracia contemporânea e as vantagens e disfunções que essas tecnologias têm trazido. Portanto, eu gostaria de investir esses minutos finais discutindo esses temas. Vou começar pelo mais difícil, que foi aqui suscitado um grande brilhantismo pelo desembargador Ney Bello. Cadê o nosso desembargador? Já foi. Que pena, hein? Eu entrego por escrito. Eu concordo com... É porque eu vou discordar profundamente. Então, era melhor fazer na presença dele. Mas, primeiro, vou começar pelas concordâncias. Também eu acho que não se muda o mundo com o direito penal. Portanto, a exposição dele foi sobre o papel do direito penal na democracia. Eu acho também que não se muda o mundo com o direito penal. Se muda o mundo com educação pública de qualidade para que as pessoas sejam verdadeiramente livres e iguais nas oportunidades que a vida oferece. Em segundo lugar, você muda o mundo com distribuição de renda, poder e bem-estar social justa e adequada, dentro de um quadro de liberdade. Mas o grande papel do Estado é assegurar a liberdade, inclusive a livre iniciativa, mas distribuir adequadamente as riquezas. Isso é muito importante para fazer um grande país. A democracia é um projeto de autogoverno de todas as pessoas. E se as pessoas se sentem excluídas desse projeto, a democracia fracassa no seu papel de inclusão. E, em terceiro lugar, se faz um grande país com um debate público de qualidade e democrático para encontrar as melhores soluções para toda a gente. Portanto, estou de pleno acordo com o desembargador de que você não muda o mundo com o direito penal. Porém, no estágio civilizatório da condição humana, hoje, o bem precisa de alguns estímulos. Portanto, o direito penal ainda precisa existir. Eu espero que um dia não precise mais. O saudoso professor Heleno Fragoso gostava de dizer: eu não quero um direito penal melhor, eu quero alguma coisa melhor do que o direito penal. Eu também gosto da ideia. E, portanto, acho que a gente deve trabalhar para uma sociedade em que isso possa ser possível. Ainda não é. E, portanto, a gente precisa ter algum direito penal, que deve ser moderado, também nisso eu estou de acordo com o desembargador, sério e igualitário. Essa é, para mim, a trilogia do direito penal.
Moderado significa sem excessos de tipificações e sem exacerbações desproporcionais de penas. Sério significa que ele tem que ser efetivo. Para o direito penal desempenhar o único papel verdadeiramente relevante que ele tem, que é o de prevenção geral, que é o de as pessoas não cometerem delitos pelo temor da sanção que possam sofrer, ele tem que ser sério. E o direito penal sério não aumenta o encarceramento. O direito penal sério diminui o número de crimes, porque há uma coisa segura na vida, a certeza desde Beccaria, passando por Foucault, a certeza da punição é o que inibe as pessoas de cometerem o crime. Portanto, quando o direito penal não funciona, você não produz esse efeito de prevenção geral. Mas o último capítulo é ainda o mais difícil no Brasil. Tem que ser moderado, ele tem que ser sério e ele tem que ser igualitário. Ele não pode desviar quando chega nos ricos e nos poderosos. Esta é a grande novidade brasileira, um direito penal que começa a se tornar igualitário e começa a chegar na alta criminalidade, seja a da corrupção, a do peculato ou a da criminalidade do colarinho branco, de uma maneira geral. A verdade é que um direito penal absolutamente ineficiente, incapaz de alcançar qualquer pessoa que ganhe mais de 5 salários mínimos, fez do Brasil um país de ricos delinquentes, pessoas que roubam sem nem precisar, só porque está todo mundo roubando. E aí você cria um ambiente em que corrupção ativa, corrupção passiva, fraude em licitação, peculato, lavagem de dinheiro, passam a ser a rotina. O que nós descobrimos no Brasil, o que se revelou no Brasil, é que em quase todos os contratos públicos federais relevantes tinha algum tipo de vantagem indevida. Gente que se achava sócia do Brasil. E, portanto, em todo o contrato público havia uma participação indevida, uma participação indecente, uma propina ou algum tipo de corrupção que significava superfaturamento dos contratos administrativos de uma maneira geral. Portanto, a absoluta certeza da impunidade é que criou esta corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que nós temos no Brasil e que estamos enfrentando com grande dificuldade, porque essa gente tem aliados em toda parte e é muito difícil enfrentá-los. Mas o que há de novidade no Brasil é uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável e que hoje irradia uma imensa energia, uma demanda por integridade, por patriotismo, por idealismo, e essa é a energia que muda paradigmas, essa é a energia que empurra a história na direção certa. Portanto, nós precisamos criar um direito penal igualitário. Ninguém deve ser perseguido porque é rico, nem ninguém deve ser perseguido porque é pobre. Cometeu crime ou não cometeu crime. Mas quando o direito penal chegou no andar de cima, surgiu esse garantismo à brasileira. Garantismo significa direito de saber do que está sendo acusado, direito de se defender, direito de produzir provas, direito de ser julgado por um juiz imparcial e direito a um recurso, pelo menos, em matéria criminal. Isso é que é garantismo. O garantismo à brasileira é essa ideia de que o processo não deve funcionar, não pode acabar e que só termina quando prescreve. Aí pode terminar. Extinta a punibilidade. Portanto, eu sou garantista
mas do garantismo legítimo, o que tem amparo na Constituição. E não esse garantismo dos garantistas que encarceram sem dó nem piedade meninos que são pegos com 100 gramas de maconha e que, sem nenhuma cerimônia, libertam os que desviaram 100 milhões. Esta é a dura realidade do sistema punitivo no Brasil. Cruel com os pobres e manso com os ricos. Não deve ser nem cruel com os ricos, nem manso com os pobres, deve ser igualitário, moderado, mas igualitário. Uma das grandes revoluções brasileiras vai ser a lei valer para todo mundo, porque parte da cultura da desigualdade no Brasil é formada pelos que acham que estão fora e acima da lei e defendem com unhas e dentes este modelo de imunidade para desviarem dinheiros. Uma das coisas que mais me impressiona no Brasil é que ninguém pede desculpas, não aconteceu nada de errado no Brasil. Ninguém pede desculpas. Para quem é cristão, não há salvação, porque o perdão exige arrependimento. Não se arrependem de nada. Todos são perseguidos. O sujeito é filmado, gravado, fotografado, tem o comprovante do depósito, e ele diz, olha, a perseguição que eu estou sendo vítima. E, portanto, a gente não deve virar os olhos quando vê alguma coisa errada, ou pelo menos não os juízes. A outra discussão importante, tudo dentro da Constituição, dentro das leis, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas sem compactuar com uma visão que é não deixar o processo acabar. Porque isso criou uma distorção no Brasil. As pessoas, os processos deviam levar 6 meses, 1 ano. Se for muito complexo, 1 ano e meio. O dia que for assim, e nem é tão difícil de que seja assim, acabam-se as discussões sobre excesso de prisão preventiva e sobre executar ou não executar depois do 2º grau. Se levasse só 1 ano, 1 ano e meio, essa não seria uma questão. A verdade, no entanto, é que nós sabemos que se não há, só se deve prender preventivamente se estiverem presentes os requisitos. Gostaria de deixar isso claro. Porém, o que nós sabemos é que se não houver a prisão preventiva, o processo não acabará antes da prescrição. Vão se passar 3 anos, 5 anos, 8 anos, o processo vai se extinguir pela morte ou pela prescrição. Portanto, criou-se no Brasil a seguinte distorção: para compensar o processo que não termina, prende-se preventivamente. Outra distorção. Então, para evitar a impunidade, comete-se uma arbitrariedade. As duas coisas são ruins. E, portanto, nós precisamos consertar as duas simultaneamente, porque senão vamos continuar nesse sistema em que o crime compensa e muitas vezes o sujeito desfruta até o último dos seus dias, até o último centavo do que desviou dos cofres públicos. Portanto, o sistema tem que funcionar para que ele não cometa arbitrariedades. E, entrando, já caminhando para o fim, no tópico que foi suscitado pelo ministro substituto do TSE e professor Carlos Bastide Horbach, sobre o papel dos juízes constitucionais. Todo mundo lembrará, até achei estranho que tu era Deus, vós era o rei, e ele concluía dizendo, nós tem que ser o poder judiciário. E eu concordo, eu mesmo tenho um artigo que chama-se Nós, o Supremo, um artigo até de defesa do Supremo, no que eu achava que deveria defender. Tribunais constitucionais e Supremas Cortes, eles desempenham
duas grandes missões numa democracia: proteger os direitos fundamentais e proteger as regras do jogo democrático. Tribunais constitucionais existem antes e acima de tudo para impedir que as maiorias abusem do seu poder, seja violando os direitos fundamentais ou das minorias ou dos que perderam, seja mudando as regras do jogo democrático para se perpetuarem no poder. Estas duas são as grandes missões de uma Suprema Corte: proteger direitos fundamentais e impedir que se adulterem as regras da democracia. No desempenho dessas duas funções, dessas duas missões, tribunais podem e devem ser proativos. É nesse domínio que se inserem casamento de pessoas do mesmo sexo, ações afirmativas de uma maneira geral, proteção dos direitos dos indígenas, proteção de direitos das mulheres, proteção dos direitos dos gays. São minorias que não podem depender do processo político majoritário, precisam do Poder Judiciário. E as regras da democracia para que as maiorias não queiram se perpetuar no poder. Para tudo mais, eu acho, Supremas Cortes e o Poder Judiciário deve ser autocontido. Decisão política deve ser tomada por quem tem voto. Tanto questões econômicas, questões administrativas, como regra geral, a menos que seja flagrante a violação à Constituição, o Supremo e o Judiciário devem ser deferentes para com os outros poderes. No desempenho dessas duas missões, os tribunais constitucionais têm três grandes papéis que o ministro Reinaldo da Fonseca lembrava mais cedo, tal como eu gosto de categorizar. O primeiro é um papel contramajoritário, que é o apelido que se dá ao papel que uma Suprema Corte desempenha ao invalidar uma lei, ao invalidar ato dos outros poderes. Por que se diz contramajoritário? Porque juízes e ministros que não são eleitos podem sobrepor a sua interpretação àquela que foi feita pelo Legislativo ou pelo Presidente da República. É uma competência que deve ser exercida com grande parcimônia, porque as maiorias são representadas pelo Legislativo e pelo Presidente da República. Portanto, é preciso que haja uma patente violação à Constituição para o desempenho desse papel contramajoritário. Mas existem dois outros papéis que uma Suprema Corte exerce, notadamente num país, no estágio civilizatório do Brasil. O primeiro papel é um papel representativo. É que, muitas vezes, o processo político majoritário, ou dito majoritário, trava. Ele não consegue, por um motivo ou por outro, atender demandas importantes da sociedade. Quando isso acontece, por exceção, uma Corte Constitucional pode desempenhar o papel representativo de fazer valer a vontade da maioria que ficou paralisada no Congresso. Dois exemplos emblemáticos. A proibição do nepotismo. Imensa demanda na sociedade brasileira para que nos três poderes se acabasse com a possibilidade de o agente público nomear parente para cargos de livre nomeação. Acesso a cargo público dentro de um Estado republicano deve ser por mérito e, evidentemente, não por parentesco. Esperou-se indefinidamente que a lei viesse proibindo o nepotismo, ela não veio e, portanto, depois de 20 anos de vigência da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, chancelando uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, proíbe o nepotismo nos três poderes. Não se pode nomear parente até o 3º grau para cargo de livre nomeação. Com base em que o Supremo fez isso? Com base no princípio da moralidade administrativa que está inserido na Constituição. Moralidade administrativa significa que não é legítimo nomear aparentada para cargos públicos. Idealmente, deveria ter vindo por lei. A lei não veio e o Supremo fez por decisão judicial, aplicando diretamente a Constituição, e acho que fez bem. Outro exemplo foi o que eu utilizei hoje mais cedo, do financiamento de campanha. Uma imensa demanda da sociedade pela modificação daquele modelo não vinha e o Supremo, então, atuou e invalidou aquele modelo
à espera de que o Congresso coloque outro no lugar. E o terceiro e último papel é um papel que eu chamei de iluminista. Mas iluminista não é a Suprema Corte. Iluminista é a Constituição. Aliás, a Constituição é produto do iluminismo. Constituições são produtos do contratualismo, do liberalismo e do iluminismo. Iluminismo significa uma razão humanista conduzindo a história. Portanto, há casos excepcionais, raríssimos, mas muito importantes, em que um tribunal tem que produzir uma decisão iluminista, mesmo que não tenha maioria no Congresso, mesmo que não tenha maioria na sociedade. Exemplo 1. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, em 1954, acabou com a segregação racial nas escolas públicas, em que se separavam negros e brancos, crianças negras e brancas iam para escolas diferentes. Estudos demonstravam que isso produzia um impacto extremamente negativo sobre as crianças negras. Não tinha maioria no Congresso, não tinha maioria na sociedade, mas a Suprema Corte decidiu por unanimidade Brown versus Board of Education e acabou com a segregação na escola pública. Esta foi uma decisão iluminista, emblematicamente iluminista. No caso brasileiro, respeitando evidentemente as posições contrárias, foi isso que o Supremo fez em 2011 ao julgar uniões homoafetivas. Não tinha maioria no Congresso, não tinha maioria na sociedade, mas o Estado não tem o direito de impedir uma pessoa de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu desejo. O Estado tem que respeitar as pessoas como elas são, inclusive, sobretudo, se elas não estiverem prejudicando o direito de ninguém. E, portanto, sem maioria no Congresso e sem maioria na sociedade, o Supremo, também por unanimidade, aprovou as uniões homoafetivas. Essa foi uma decisão iluminista. Iluminista porque ela não foi sequer representativa, porque não expressa o sentimento majoritário. Mas, às vezes, de novo, por exceção, porque há um risco autoritário nesse tipo de medida, uma Suprema Corte pode dar um empurrãozinho na história na direção certa. Eu penso que o itinerário, aqui vou terminar, de decisão de um juiz constitucional deve ser o seguinte, ou pelo menos é assim que eu me pauto. A primeira coisa que um juiz constitucional deve fazer, talvez um juiz em geral, mas como eu não fui juiz, eu não fui um juiz de carreira, eu só estou falando pela minha própria experiência. A primeira coisa que um juiz deve fazer diante de um problema posto à sua frente é identificar qual a norma aplicável e quais são as possibilidades de sentido daquela norma. Porque este é o limite da sua atuação. O juiz não pode atuar com base na Bíblia, com base no Capital ou com base no consenso de Washington. É o direito que o baliza e as possibilidades semânticas da norma é que são o seu limite. Portanto, esse é o primeiro passo. Qual é a norma? Seja um princípio, seja uma regra que vai reger esta situação. O segundo passo que eu adoto e acho que é o modo correto de interpretar é saber se existe algum direito fundamental em jogo. Se existir um direito fundamental em jogo, não há maioria política, não há sentimento social, não há clamor público que possa fazer qualquer diferença. O papel do juiz é assegurar aquele direito fundamental, mesmo contra a multidão enfurecida. Porque se a multidão quiser linchar, o papel do juiz é dizer não, existe um devido processo legal, que tem que acabar, mas existe um devido processo legal. Terceiro lugar, depois de identificar a norma e depois de satisfazer ou verificar que não há um direito fundamental em jogo, vem o terceiro capítulo, que é a dimensão pragmática da decisão judicial. O juiz tem o dever de produzir o melhor resultado para a sociedade.
ele tem o dever de atender ao melhor interesse da sociedade. Porque numa democracia, todo poder é representativo. Ninguém exerce poder em nome próprio. É porque eu quero. O poder que eu exerço, que o presidente da República exerce, que o legislativo exerce, é um poder representativo. É em nome e no interesse da sociedade. Se é em nome e no interesse da sociedade, é não apenas legítimo, como desejável saber o que pensa a sociedade. Qual é o sentimento social? Identificado o sentimento social, é preciso filtrá-lo pela Constituição. Se ele não passar, não é possível fazer. Mas se o interesse da sociedade passar no filtro da Constituição, esse é o dever de um juiz. Atender ao interesse e ao sentimento da sociedade, uma vez respeitados os direitos fundamentais. É assim que eu penso e é assim que eu faço. No Brasil, por uma falha de desenho institucional, o Supremo Tribunal Federal tem uma competência criminal vastíssima, que nenhuma corte constitucional do mundo tem, que é de funcionar como um tribunal penal de primeira instância para uma enorme quantidade de autoridades. O que aconteceu em algum momento de 2017, que foi quando eu propus a interpretação restritiva do foro privilegiado, havia mais de 500 processos criminais do Supremo contra parlamentares. Mais de 500. Entre ações penais e inquéritos. Ninguém imaginou essa quantidade quando previu o foro privilegiado. Esta é uma competência que faz mal ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Quando ele exerce mal essa competência, e frequentemente exerce, cria uma tensão com a sociedade. E quando ele exerce bem essa competência, cria uma tensão com o Congresso Nacional. Um americano diria, it's a no-win situation. Não tem como você ganhar nessa história. Portanto, é uma competência ruim que expõe o Supremo ao fogo das paixões desordenadas da política, que não é papel de um tribunal, estar exposto a isso. Eu gostaria de falar ainda um pouco sobre, porque foi tema, a internet e a liberdade de expressão e o seu impacto sobre a democracia, mas a noite já vai adiantada. Nós imaginávamos, eu inclusive, que a internet pudesse ser, e ainda acho que pode vir a ser, a criação de um grande espaço de deliberação pública. Aquela ideia habermasiana de que a democracia deliberativa ela se consumaria com um grande debate público em que todos pudessem participar em igualdade de condições e com boa fé, e que o melhor argumento venceria. Esta fantasia, ainda fantasia, eu devo dizer que cultivo. E acho que é possível. E há algumas experiências interessantes de democracia eletrônica em países menores, mas há experiências, ou de orçamentos participativos. Mas a verdade é que hoje, neste momento, a internet, a fotografia do momento é de um espaço de enorme tribalização, em que as pessoas falam para si, pessoas com opinião formada falam para si próprias e para os que já pensam da mesma maneira. É ruim que seja assim, porque isso não é um espaço público. Isso é a criação de guetos de pessoas que pensam iguais, de forma igual, e que não interagem com quem pensa diferente. E uma das belezas da vida é a gente interagir com quem pensa diferente. Há um verso bonito do Vinícius de Moraes, em que ele fala a bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, o que enriquece a gente é o outro e a posição do outro e a posição do diferente. Portanto, essa tribalização é ruim, os discursos de ódio são ruins, as campanhas de desinformação, que aqui nós chamamos de fake news,
é muito ruim. Acho que não é fácil combater isso com censura. Eu estou de acordo aqui com o que disse a doutora Karina Cufa, a gente tem que combater isso com conscientização e com meios, com educação e com meios tecnológicos para remoção instantânea do que se possa perceber que seja artificialmente jogado na rede, mas há também os riscos de que o que é fake news para um pode ser notícia verdadeira para o outro. Portanto, sempre que você cria um árbitro privado para definir o que é a verdade, você também incorre em uma série de riscos. Portanto, não é fácil o combate às campanhas de desinformação, salvo as que são artificialmente impulsionadas mecanicamente, porque essas talvez se possam enfrentar com recursos tecnológicos, mas o conteúdo das expressões livremente manifestadas, modo como eu penso a vida, deve ser rebatido com outras opiniões livremente manifestadas num mercado livre de ideias que deve pautar a vida em sociedade. Eu aqui termino, em primeiro lugar, agradecendo mais uma vez ao Daniel Castro e a todos que participaram desse evento. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado quando vi o filme, mas também foi covardia. Pegaram alguns dos meus melhores amigos de toda a vida, o ministro Fux, eu gosto de dizer que ele foi meu professor de prática forense, para deixar documentado que ele é bem mais velho do que eu, que é um colega adorável, meu querido amigo Luiz Edson Fachin, que é hoje um dos esteios da democracia no Brasil, da linearidade da jurisdição. Um juiz não desvia, um juiz anda em linha reta, não importa se foi L, T ou A gente tem que andar em linha reta, o direito vale para todo mundo, e a gente tem que dar o exemplo de que somos um país republicano, um país que não faz concessões ao compadrio. Nossa lealdade é com o país, depois com os amigos, mas há uma lealdade ao país que vem na frente e que nós precisamos exercer e simbolizar essa transformação. O Brasil vive uma transformação muito importante. Nós estamos vivendo um momento aparentemente difícil, mas esse é o grande momento da transformação brasileira. Não haveria como nós ingressarmos no mundo dos países verdadeiramente desenvolvidos com os padrões de ética pública e de ética privada que se praticavam no Brasil. Portanto, as pessoas, os países como as pessoas, passam pelo que têm que passar para amadurecerem e para evoluírem. Nós estamos vivendo a penosa transição do velho para o novo, de uma velha ordem em que era legítima a apropriação privada do espaço público e o desvio rotineiro de recursos públicos, para um tempo em que o pacto oligárquico que até aqui vigorou no Brasil vai ser substituído por um pacto de integridade, que é simplesinho, baseado em duas regras: no espaço público, não desviar dinheiro; no espaço privado, não passar os outros para trás. Essa vai ser, eu penso, a grande revolução brasileira. Um pacto de integridade que substitua o pacto oligárquico. A partir daí, depois que nós celebrarmos o pacto de integridade, eu sou correto com você, você é correto comigo, podem vir projetos liberais, projetos conservadores, projetos progressistas. Uma democracia tem lugar para todo mundo. Só não tem lugar para uma mentalidade em que eu chego ao poder e eu me aproprio dos cargos e desvio recursos e procuro me perpetuar no poder dessa forma. Portanto, nós estamos mudando o Brasil. E todos os meus comentários param em 2018. Não tem nenhuma conotação política atual no que eu estou falando. Nós estamos fazendo um país novo e diferente, mas leva uma geração. E as instituições têm que ser capazes de corresponder a esta demanda que vem da sociedade.
porque é uma demanda muito intensa. Onde eu vou e onde cada um de nós vai, você percebe essa vontade de integridade. Até gente que era desonesta está querendo ficar honesta. É verdade. Esse é o momento brasileiro. As pessoas cansaram de ser desonestas. Portanto, as instituições têm que corresponder a essa demanda da sociedade. É muito importante que nós sejamos capazes de fazer isso. Gostaria de terminar com uma nota positiva, porque a fotografia do momento, até 2018, pode parecer sombria, mas o filme da democracia brasileira, como a doutora Fernanda, penso, lembrou, é um filme relativamente bom, que tem estabilidade institucional, que tem estabilidade monetária e que teve expressiva inclusão social e muitos avanços nos direitos fundamentais de mulheres, negros, índios, gays. Até a ética animal entrou na agenda pública brasileira. Portanto, nós estamos avançando, nós não estamos decadentes. Nós ficamos mais exigentes. E isso é bom. Isso é extremamente positivo. Eu gostaria de terminar lembrando que o Brasil só começou verdadeiramente em 1808. Antes disso, antes da vinda da família real portuguesa para o Brasil, e eu não quero desmerecer a resistência de indígenas e de negros contra a escravidão, mas eu digo, como um projeto de país, o Brasil só começa em 1808. Porque antes disso, os portos eram fechados, não podia ter comércio exterior. Era proibida a existência de estradas, para os escravos não fugirem. Era proibida a existência de manufaturas. 1/3 da população era de escravos. Não havia dinheiro, não havia moeda. As trocas eram feitas por escambo. E não havia escola. 98% da população brasileira era analfabeta há 210 anos atrás. 98%. Essa era a infraestrutura do Brasil. Agora, a superestrutura. Nós não somos herdeiros, queridos como são os nossos irmãos portugueses, de uma tradição anglo-saxã que tem uma Magna Carta desde 1215. Nós fomos herdeiros de uma tradição que foi a do último país a acabar com a Inquisição, último país a acabar com o tráfico negreiro, último país a superar o absolutismo. E com aquela infraestrutura e com essa superestrutura, em 200 anos, o Brasil se tornou uma das maiores democracias de massas do mundo e uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi um dos maiores sucessos do século XX. Portanto, se nós olharmos em perspectiva, nós percorremos um longo caminho. Ainda estamos atrasados e com pressa, mas percorremos um longo caminho. Portanto, eu sempre me consolo quando coloco a história em perspectiva e vejo como nós avançamos. E nos dias ruins, eu me consolo com o meu slogan pessoal que compartilho com todos, e aqui eu termino de novo agradecendo. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito grato. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para o encerramento da programação do 2º Congresso Internacional Eleitoral, tem a palavra neste momento Sua Excelência, o desembargador Julizar Barbosa Trindade, que neste ato representa o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desembargador João Maria Loss. Uma boa tarde a todas e a todos. Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ilustre doutor Daniel, idealizador e responsável por este brilhante evento, coadjuvado que foi pelo ministro Tarcísio, e com apoio indispensável dos também ministros Sérgio Silveira Banho, Carlos
Orbach e Reinaldo Soares da Fonseca. Ministro, nosso Tribunal Regional Eleitoral se sente engalanado e muito feliz ao receber tão ilustres autoridades neste dia profícuo e de intensos ensinamentos neste campo deveras importante para o nosso país, que é o direito eleitoral. Por aqui aportaram diversos mestres e profundos conhecedores deste ramo do direito, deixando indeleves conhecimentos para todos os presentes, a quem agradecemos profundamente. Mais feliz ainda, ministro, se sente por ter prestado uma homenagem a Vossa Excelência, homem público, de grandes conhecimentos jurídicos e baluarte na defesa intransigente dos direitos de nossa Constituição e do Estado Democrático de Direito, além de destacado membro de nossa Suprema Corte de Justiça. Leve de nosso humilde Tribunal Regional Eleitoral e da nossa comunidade jurídica a gratidão por tudo que tem feito por nós e o profundo respeito pelo grande cidadão que tão bem representa o Poder Judiciário de nosso amado Brasil. Muito obrigado a todos e declaro encerrado este evento.